Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate, deste dia 15 de dezembro. E nesta edição, última edição do Petrópolis do Bem de 2025 é realizada no Caxambu. Empresários de Petrópolis já podem testar novo sistema de nota fiscal. Vereador denuncia falhas da Enel em Petrópolis ao Ministério Público. E o diálogo com o objetivo de destacar o cardiologista petropolitano que participou de treinamento em centro de referência nos Estados Unidos. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, começando mais uma semana aqui no nosso programa. E olha só, gente, mais de 500 estudantes da rede municipal de Petrópolis receberam na última semana os presentes da campanha de Natal solidário do Procon. As cartinhas foram apadrinhadas por voluntários e a entrega mobilizou escolas de diferentes regiões da cidade. A ação, que já é tradição desde 2015, começou com a iniciativa da chefe de atendimento do Procon de Petrópolis, Mara Sampaio. Todos os anos, as crianças escrevem cartinhas com pedidos que são apadrinhadas por voluntários. O Procon e esse sonho que a Mara teve, que hoje a gente consegue ajudar a realizar, ele engrandece muito a vida dessas crianças, que são sempre crianças de escola muito humildes. Então a gente fica muito feliz com isso. A campanha levou alegria para mais de 500 crianças das escolas municipais Paulo Saldanha, na Estrada da Saudade, Duque de Caxias, no bairro Quissamã, São João Batista, em Duarte da Silveira, e Odete Ribeiro, no Bonfim. Os presentes foram entregues ao longo desta semana, em um momento muito esperado pelos alunos. Onde a gente pode proporcionar a essas crianças exatamente um Natal em que elas recebem exatamente o que elas pedem dentro das suas cartinhas. Então, não só rico nisso, mas esse momento que engrandece a escola, engrandece os nossos alunos, aos pais, né? E todos os envolvidos. A entrega dos presentes contou com a presença do Papai Noel, deixando tudo ainda mais emocionante. O Procon reforça que o cuidado na escolha de cada presente é o que mantém viva a essência da campanha: atender exatamente ao desejo de cada criança. Não só o presente, né, que é muito importante, muitos não têm condições, né, e pela representatividade, né, do Natal em relação ao Papai Noel, a todo o clima que se forma dentro da escola. O Procon destaca que a emoção de ver o brilho nos olhos dos pequenos é o que impulsiona a campanha a continuar crescendo ano após ano. Uma iniciativa que envolve solidariedade, empatia e reforça a magia do Natal nas escolas da cidade. E falando em ações que envolvem o Natal, neste fim de semana nós tivemos a última edição do ano de 2025 da campanha Petrópolis do Bem, desta vez no Carangola. Nós vamos acompanhar agora um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura mostrando um pouco da ação. Papai Noel e a Mamãe Noel marcando presença nesse sábado abençoado aqui no Carangola, no Petrópolis do Bem. Eu fiz uma cartinha, botei na minha árvore para ele ver. Eu tô muito feliz de conhecer pela primeira vez. Muito bom, cara. Tá faltando isso aqui pra comunidade. Tá muito bom. Eu adorei. Tô te dando parabéns. Quero desejar um Natal muito próspero, com muita saúde e muito amor. E um 2026
com muitas vitórias e conquistas. Feliz Natal! E além deste vídeo que foi publicado pela Prefeitura, o chefe do Executivo da cidade, Ingo Rames, também postou em seu perfil do Instagram um vídeo com o secretário de governo Fred Procópio e vereadores falando sobre o Petrópolis do Bem aqui na cidade. Olha só. Estamos aqui em mais um Petrópolis do Bem, com o secretário de governo Fred Procópio, vereador Carlos Alberto, nosso vereador do meu diretor. Mais uma edição, última edição de 2025. Eu estou hoje para agradecer a todas as secretarias, todo mundo que participou, que prestigiou. E lembrando a vocês que ano que vem teremos mais, né, Fred? É isso. Hoje, última edição aqui no Carangola, ainda dá tempo de chegar. Tem Papai Noel, tem Detran, tem Fundação Neutren, segunda vez de documento, saúde, educação, todo mundo aqui para atender a comunidade. Obrigado a todos que participaram com a gente ao longo desse ano todo de 2025. Quero parabenizar o prefeito pelo evento, Fred, pelo evento do Petrópolis do Bem. É um projeto que traz a comunidade para perto do desenvolvimento. É muito importante. Muito obrigado. Obrigado. Fala, Domingos. Pessoal, isso aí é super importante aí para as comunidades. Petrópolis, como diz, é Petrópolis do Bem e a prefeitura está sempre presente. Isso aí. A prefeitura perto de você. Acompanhe nosso canal 2025. Grande abraço. Gente, então essa edição do Carangola encerrou o calendário de 2025 do Petrópolis do Bem, uma ação que realmente foi um verdadeiro sucesso aqui na cidade. A gente viu um pouco da população falando e também tem o destaque que foram realizados antes desse, ou seja, sem os dados dessa edição ali contabilizados, mais de 3.000 atendimentos de diferentes pontos da população, então é uma ação que realmente se provou bem efetiva. E falando em ação da Prefeitura de Petrópolis, o Executivo intensificou ao longo de 2025 uma série de intervenções nos principais chafarizes do município, garantindo recuperação estrutural, manutenção hidráulica, pintura e modernização dos sistemas de bombeamento. As ações aconteceram nas praças da Águia, da Liberdade, Cascatinho e Nogueira, além do Palácio de Cristal e do Bosque do Imperador. No Bosque do Imperador, as equipes da Condep concluíram a revitalização na última quinta-feira e o equipamento já está em pleno funcionamento. Na Praça de Nogueira, a reforma do lago já foi finalizada e o espaço recebeu na última semana pintura e instalação da bomba. Nas praças Visconde de Mauá, ou seja, a Praça da Águia e da Liberdade, os equipamentos passaram por limpeza completa, ajustes estruturais, revisão do sistema hidráulico e melhorias no entorno. Já o chafariz do Palácio de Cristal recebeu reparos e manutenção para acompanhar o processo de revitalização do equipamento turístico. O trabalho envolve diferentes frentes, desde intervenções estruturais até ajustes de manutenção que garantem durabilidade. O cronograma de finalizações e manutenção preventiva segue em execução para assegurar que os equipamentos permaneçam em pleno funcionamento. E agora, trocando de assunto, gente, indo para um tópico mais sério, mais complicado, a Justiça determinou na última quinta-feira o bloqueio de cerca de 36 milhões de reais do ICMS para garantir o pagamento do 13º salário aos servidores da saúde, educação, aposentados e pensionistas de Petrópolis. A decisão é do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, diante da incerteza do município em pagar até o dia 15 de dezembro, ou seja, até hoje, segunda-feira. Eu estou, dentro de instantes, oficiando ao senhor secretário estadual de Fazenda o bloqueio daquilo que tem a rubrica de índice de participação dos municípios, o ICM de Petrópolis, para que encaminhe para Petrópolis, coloque à disposição na segunda-feira. O secretário de Saúde, Aloysio Barbosa, afirmou que são necessários mais de 12 milhões de reais para quitar o benefício dos servidores municipais, comissionados e CLTs do sistema SERRAC.
O presidente do INPAS, Alex Christie, disse que já começou o pagamento aos aposentados e pensionistas que recebem entre R$ 1.000 e R$ 2.980, totalizando 1.975 beneficiários. Os demais, cerca de R$ 12 milhões, dependem do repasse do Executivo até o dia 15. Na educação, a representante do sindicato, Rose Silveira, informou que apesar de haver R$ 4,3 milhões no Fundeb, ainda são necessários quase R$ 11 milhões para pagar toda a pasta. A prefeitura alegou que a demora nos pagamentos está ligada à grave crise financeira do município, mas disse já ter iniciado a quitação do 10º para servidores da Condep e da CPTrans. A presidente da Condep, Fernanda Ferreira, afirmou que os pagamentos começaram a ser feitos na última terça-feira, dia 9, priorizando profissionais da limpeza urbana, coletores e manutenção. Na CPTrans, o presidente Luciano Moreira informou que já foram pagos 300 dos R$ 700 mil da folha do 13º. Eu estou trabalhando dentro do princípio de respeito à espécie humana. Porque se eu seguir o rito do processo, eu tenho que proferir a decisão, mandar fazer e a Ana fazer. Se isso for feito, não teremos o dinheiro ou sequer uma chance. E agora, trocando de assunto, vamos falar de educação. Isso porque a Prefeitura e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro realizaram a cerimônia de entrega de 1.000 computadores para a rede municipal de ensino. A solenidade aconteceu na Escola Municipal Professora Maria Campos, no centro, que também ganhou uma sala de robótica. A solenidade contou com a presença de representantes do Tribunal de Justiça, gestores municipais, profissionais de educação, integrantes do Serratec, do Cefet Petrópolis, diretores de escolares e também estudantis. As máquinas serão distribuídas entre as escolas da rede municipal de diferentes regiões da cidade, para apoiar práticas pedagógicas mediadas por recursos digitais. Com a inauguração da sala de robótica, a Escola Municipal Maria Campos da Silva passa a integrar o conjunto de unidades que utilizam tecnologia como ferramenta de estudo em projetos estruturados pela Secretaria de Educação. Nós vamos acompanhar agora um vídeo mostrando um pouco da solenidade, um pouquinho dessa entrega. Garantir uma infraestrutura física, computacional, para um laboratório de meninas na robótica dentro das escolas públicas é um gesto, é um aceno fundamental para um projeto de desenvolvimento de oportunidades para a área de ciências, para a área tecnológica, para as nossas meninas. Então, para nós, Tribunal de Justiça, é um momento de muita alegria ver que os 1.000 computadores estão servindo para a criação desse hub que, com certeza, linka as escolas públicas às empresas de tecnologia. E gostaria de agradecer muito a Prefeitura de Petrópolis, o TJ, por essa doação de computadores e dizer da importância desse projeto aqui para a formação das meninas na área de robótica, na área de tecnologia. E a Prefeitura de Petrópolis liberou o ambiente de testes do Emissor Nacional de Nota Fiscal de Serviço Eletrônico para os empresários da cidade. O sistema vai substituir a nota imperial e passa a ser obrigatório a partir de janeiro do próximo ano. Até lá, as notas com validade fiscal continuam sendo emitidas pelo modelo atual. Segundo o prefeito Ingo Rames, a liberação antecipada permite que os contribuintes conheçam o funcionamento do emissor federal antes da mudança definitiva. Petrópolis está entre as primeiras cidades do estado a disponibilizar o ambiente de testes, o que coloca o município à frente de outras localidades que ainda não iniciaram a implantação. De acordo com o secretário de Fazenda, Fábio Júnior, o Sistema Nacional ajuda a reduzir a evasão fiscal e melhora o controle do imposto devido. Além da plataforma de testes, foi disponibilizada a documentação técnica para desenvolvedores, que já podem se adaptar ao padrão nacional. Contribuintes que precisarem de suporte podem entrar em contato pelo e-mail notafiscalimperial@petropolis.rj.gov.br. E olha só, gente, as fortes chuvas que atingiram Petrópolis entre a última terça e a madrugada da última quarta provocaram quedas de árvores e postes em diversos bairros, resultando na interrupção do fornecimento de energia elétrica. Quase 72 horas depois, moradores ainda enfrentavam problemas, já que a Enel, concessionária responsável pelo serviço,
não restabeleceu totalmente o abastecimento na cidade. A falta de energia tem causado prejuízos significativos à população, desde perdas de alimentos que dependem de refrigeração até riscos à saúde de pessoas que necessitam de equipamentos elétricos para tratamentos contínuos, alguns deles essenciais para a manutenção da vida. Diante da situação, o vereador Júnior Coruja encaminhou um ofício ao Ministério Público solicitando providências. No documento, ele cobra não apenas o restabelecimento imediato do serviço, mas também melhorias no atendimento aos consumidores que relatam dificuldade para registrar reclamações. Segundo moradores, quando o contato ocorre, é feito apenas por meio de atendimento eletrônico. O parlamentar informou ainda que também acionou a Prefeitura de Petrópolis. Ainda sobre o assunto, a Unidos por Itaipava, a UNITA, enviou um ofício à Enel Distribuição Rio nesta sexta-feira, exigindo a apresentação imediata de um plano de contingência, reforço de equipes e explicações detalhadas sobre os apagões que atingiram diversos bairros do município. Os relatos de moradores apontam episódios de 24 a 72 horas sem fornecimento de energia, apesar de sucessivas solicitações de reparo. Entre as áreas afetadas estão Manga Larga, Bom Sucesso e Santa Mônica, em Itaipava, e outros pontos do terceiro distrito, além de bairros que enfrentam instabilidade ou interrupção total do serviço, como Araras e Correias. As falhas impactaram residências, comércios, vias públicas e serviços essenciais, ampliando a sensação de insegurança em plena temporada pré-verão. Para a entidade, o cenário é uma prévia dos transtornos que podem se intensificar a partir de 21 de dezembro, quando a estação mais chuvosa do ano começa oficialmente. A associação lembra que já havia cobrado a Enel em diversas ocasiões, entre 2024 e 2025, solicitando reforço operacional, manutenção preventiva, cronograma de podas, protocolos emergenciais e canais de comunicações mais eficientes. Até agora, porém, não houve divulgação de um plano específico para Itaipava ou para o município como um todo. Olha só, gente, questionada, a Enel Rio informou que não foi notificada sobre o ofício enviado ao Ministério Público pelo parlamentar. A distribuidora esclarece que normalizou o fornecimento de energia para a quase totalidade dos clientes afetados pela passagem do ciclone extratropical na cidade, que causou fortes ventos e chuva em algumas regiões do estado na última quarta-feira, aquela forte chuva que atingiu a cidade. Na região serrana, uma das mais impactadas pela tempestade, ventos chegaram a 105 km por hora, derrubaram galhos e árvores sobre a rede e interditaram vias, dificultando a situação. A distribuidora ressalta que as suas equipes seguem atuando em algumas ocorrências mais complexas e em solicitações ingressadas nos dias seguintes ao evento climático. E falando nesta questão do período de chuvas, o período mais chuvoso está próximo e com ele vem a preocupação com a possibilidade de deslizamentos. Ocorrências desse tipo podem exigir buscas por sobreviventes ou vítimas fatais. Para isso, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Guarda Civil Municipal, está se preparando para atender a população. Um dos animais do grupamento de operações com cães está sendo treinado para fazer a detecção em escombros, um trabalho fundamental para tentar salvar vidas, além de reduzir o tempo de localização de soterrados e, consequentemente, o sofrimento de quem aguarda notícias sobre um desaparecido. O cão em treinamento é um pastor belga Malinus Taurus, que tem menos de 1 ano de idade. Ele chegou ao canil da Guarda Civil há 9 meses e já entrou em treinamento diretamente para o serviço de detecção em escombros. O treinamento feito com Taurus usa placenta doada pela Universidade de Vassouras como fonte de odor. Esse material é apresentado todos os dias ao cão em diferentes cenários e condições, enterrados em diferentes profundidades, com dias de diferença de decomposição, em locais acidentados sob calor ou chuva, com luz natural ou não. Outra parte do treinamento do cão é a socialização dele. Afinal, durante a busca em escombros, o cenário de deslizamento pode ter a presença de várias pessoas, como bombeiros e familiares, e o cachorro precisa manter o foco na localização de soterrados. No treinamento, o cão está sendo preparado para latir quando encontrar a vítima. Isso porque é possível que ele esteja sob uma laje ou um buraco, e uma sinalização sonora é mais fácil de ser identificada pelo agente durante o serviço.
Além do cão, o treinamento também é feito junto aos agentes que fazem a condução do animal. Isso porque cabe ao homem garantir que nem ele nem o cão estarão em risco de novos deslizamentos, por exemplo. O Taurus não é o primeiro cão da Guarda Civil treinado para detecção em escombros. Esse serviço já existia em 2022, quando a cidade passou pelo maior desastre natural de sua história. O cachorro que fazia o trabalho na época ajudou a localizar 18 vítimas. E, gente, agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo, logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo.
E olha só, gente, nós começamos mais uma semana e, é claro, nós queremos saber como é que vai ser o dia, como é que vão ser os próximos dias. Então a gente já está aqui, é claro, com o Jonathan Joras, que vai contar para a gente como é que vai ficar o tempo nesta terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Como é que fica o tempo nesta terça-feira aqui por perto de Petrópolis? Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para quem nos acompanha. Bom, a terça-feira em Nova Friburgo será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Para a noite, temporal, e as temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 26 graus Celsius. Já em Teresópolis, o dia de amanhã será de sol com muitas nuvens, há um tempo nublado com chuva de manhã, tarde e noite com temporal. Os termômetros variam entre a mínima de 21 e a máxima de 27 graus Celsius. Agora, aqui em Petrópolis, como você bem perguntou, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuvas no período da tarde. À noite, também ocorre temporal e as temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus Celsius. Agora, indo para a região centro-sul aqui do estado do Rio de Janeiro, as cidades de Paraíba do Sul e Três Rios têm a mesma previsão para amanhã. O dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e no período da tarde. À noite também tem temporal, assim como na região serrana. Em Paraíba do Sul, os termômetros devem variar entre a mínima de 22 e a máxima de 30 graus Celsius. Em Três Rios, mínima de 22 e máxima de 31 graus Celsius. Hugo, a gente pode perceber que é uma previsão de chuva para todas as cidades, basicamente, né? A gente vai se aproximando aí do verão, né? A gente já está no mês de dezembro, muito próximo daquele período onde tem uma maior incidência de chuva. É verdade, Jonathan, a gente já está nesse período que a chuva vai ficar mais frequente cada vez mais e as temperaturas ainda continuam um pouco altas. Porém, já adianto aqui para o nosso público que a gente já conversou com o pessoal do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e está chegando uma frente fria aqui na cidade, chega amanhã, e por conta dessa chegada da frente fria, roda aquela situação toda que causa um aumento na previsão de chuva, e de terça-feira, da tarde de terça-feira até amanhã de quarta, a gente tem a previsão de muita chuva em todo o sudeste do país, inclusive com a previsão de mais de 100 milímetros de chuva em um período ali de 24 horas. Então, é um período que a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção, porque a gente tem previsão de chuva muito forte aqui em todo o sudeste do Brasil, a partir da tarde de terça-feira até amanhã de quarta, de acordo, é claro, com informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações, e essa foi a nossa previsão, que, como vocês puderam perceber, é muito chuvosa aqui para as cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, um dos principais benefícios trabalhistas do país, o 13º salário, tem a segunda parcela depositada a 95,3 milhões de brasileiros até o dia 19 de dezembro aos trabalhadores com carteira assinada. A primeira parcela foi paga até o dia 28 de novembro, conforme a legislação. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o salário extra vai injetar 369 bilhões e 400 milhões de reais na economia deste ano. Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.512, somadas as duas parcelas. Essas datas valem apenas para os trabalhadores na ativa. Como nos últimos anos, o 13º dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social já foi antecipado. A primeira parcela foi paga entre o dia 24 de abril e o dia 8 de maio. A segunda foi depositada de 26 de maio a 6 de junho. Segundo a lei que criou a gratificação natalina, tem direito ao 13º aposentados, pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 15 dias. Dessa forma, o mês em que o empregado tiver trabalhado 15 dias ou mais será contado como mês inteiro, com o pagamento integral da gratificação correspondente àquele mês. Trabalhadores em licença maternidade e afastados por doença ou por acidente também recebem o benefício. No caso de demissão sem justa causa, o 13º deve ser calculado proporcionalmente ao período trabalhado
e pago junto com a rescisão. No entanto, o trabalhador perde o benefício se for dispensado com justa causa. O 13º salário só será pago integralmente a quem trabalha há pelo menos um ano na mesma empresa. Quem trabalhou menos tempo vai receber proporcionalmente. O cálculo é feito da seguinte forma: a cada mês em que trabalha pelo menos 15 dias, o empregado tem direito a 1/12 do salário total de dezembro. Dessa forma, o cálculo do 13º considera como um mês inteiro o prazo de 15 dias trabalhados. A regra que beneficia o trabalhador o prejudica no caso de excesso de faltas sem justificativa. O mês inteiro será descontado do 13º se o empregado deixar de trabalhar mais de 15 dias no mês e não justificar a ausência. E olha só, gente, ainda falando sobre economia, em outubro de 2025, o volume de serviços variou 0,3% frente ao mês anterior. É o nono resultado positivo seguido, período em que acumulou uma alta de 3,7%. Nós vamos acompanhar agora a análise da PMS, a pesquisa mensal de serviços. O setor de serviços mostrou uma variação positiva de 0,3% na passagem de setembro para outubro de 2025. Esse é o nono resultado positivo seguido, período em que acumula um ganho de 3,7%. Com isso, o setor de serviços opera 20,1% acima do nível pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 2020, e renova agora em outubro o ápice da sua série, iniciada em janeiro de 2011. Em termos setoriais, houve disseminação de taxas positivas, já que todos os 5 setores investigados mostraram crescimento frente a setembro. Em termos setoriais, destaque fica ali com o setor de transportes, que cresceu 1% nesse mês de outubro, liderados pelos ganhos vindos do transporte rodoviário de carga, transporte aéreo de passageiros, transporte marítimo de cabotagem e o transporte dutoviário. O segundo impacto positivo fica aí com os serviços de informação e comunicação, que avançaram 0,3% frente a setembro, e os ganhos vieram, sobretudo, das empresas que atuam com serviços de tecnologia da informação. O terceiro impacto positivo fica com a atividade de outros serviços, que avançaram 0,5% em outubro, e os ganhos vêm das empresas que atuam com atividades auxiliares dos seguros, dos planos de previdência complementar e dos planos de saúde, bem como ganhos vindos das empresas que atuam com corretoras de títulos e valores mobiliários e também administração de bolsas e mercados de balcão organizados. Com variações próximas da estabilidade, os profissionais administrativos e os serviços prestados às famílias avançaram apenas 0,1% frente a setembro. No primeiro setor, os ganhos vieram, sobretudo, do aluguel de máquinas e equipamentos, organização de eventos e serviços de engenharia. Já nos prestados às famílias, os ganhos vieram, sobretudo, dos restaurantes. Nas comparações contra iguais períodos do ano passado, o setor de serviços emplaca o 19º resultado positivo seguido, ao avançar 2,2% em outubro de 25 frente a outubro de 24. Nesse tipo de recorte, 4 dos 5 setores avançaram, onde o destaque fica novamente com os serviços de informação e comunicação, e a única atividade negativa fica ali com os profissionais administrativos e complementares, com uma ligeira variação negativa de 0,2%. No acumulado do ano, o setor de serviços chega a um crescimento de 2,8%, também com 4 dos 5 setores avançando. Os destaques positivos ficam com informação e comunicação e o setor de transporte, e no campo negativo apenas a atividade de outros serviços permanece como um único recuo. No indicador acumulado em 12 meses, o setor de serviços perde um pouco de tração ao passar de um crescimento de 3,1% em setembro para um avanço de 2,8% em outubro de 25. Essas foram as principais informações da pesquisa mensal de serviços, mês de referência outubro de 25. E, gente, olha, agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui, porque logo logo nós temos uma entrevista inédita para vocês, onde a gente conversa com o cardiologista Tayene Quintela sobre uma viagem que ele fez para os Estados Unidos, mais especificamente sobre um curso como um todo, um ano de muito aprendizado dele, que ele vai comentar um pouco com a gente sobre as questões cardiovasculares e, é claro, questões arteriais. Vamos agora para um rápido intervalo, que daqui a pouquinho temos a nossa entrevista inédita.
O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui com o Dr. Tayene Quintela, cardiologista, que veio conversar com a gente sobre uma participação dele em um congresso, em um treinamento lá nos Estados Unidos, para falar um pouco sobre saúde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, gente? Boa tarde, obrigado pelo convite, pela participação aqui, é um prazer. É sempre um prazer te receber aqui no nosso programa. E antes da gente começar a falar sobre esse treinamento, sobre a sua ida aos Estados Unidos, queria que você fizesse uma apresentação para o nosso público. Bom, meu nome é, como a gente já falou, Tayene Quintela, né? Eu sou cardiologista, especialista em arritmias cardíacas. Trabalho principalmente no Santa Teresa, na cardiologia com o Dr. Nélio, né? Eu foco na parte de arritmia, e na Rio de Janeiro, na Rede D'Or, em todos os hospitais, basicamente. Perfeito, doutor. Hoje, como eu já disse, já adiantei aqui para o nosso público, a gente veio conversar sobre essa sua ida para os Estados Unidos para participar desse treinamento. Gostaria que você falasse um pouco sobre o que foi de fato essa ida para falar sobre esses novos tópicos que foram estudados lá. Tá, bom, na verdade, essa ida aos Estados Unidos foi o final, né, o evento de encerramento de um programa de treinamento desenvolvido pela Abbott, né, que é uma empresa de material hospitalar, que é um dos fornecedores que atuam na área de ablação, principalmente. E esse treinamento foi focado na fibrilação atrial, que é a arritmia sustentada mais comum do planeta. A gente teve 4 ou 5 módulos online ao longo do ano, com técnicas de mapeamento ou de procedimento, enfim, com discussões internacionais. E o último evento, né, foi o encerramento lá nos Estados Unidos, em que a gente visitou o Langone Hospital em Nova York, que é o Hospital da Universidade de Nova York, e lá a equipe que participou do treinamento, a gente acompanhou em 2 ou 3 dias, mais ou menos 15 cirurgias, com as tecnologias mais modernas que tem, não só da Abbott, mas de outras empresas para o tratamento da fibrilação atrial de uma forma mais ampla, né? Doutor, como você mesmo disse, é o tipo de situação cardíaca mais comum, é o tipo de arritmia mais comum que a gente tem no mundo. Eu queria perguntar qual é a importância de treinamentos como esse, justamente para entender melhor, conhecer melhor as maneiras de tratamento. Sim, a fibrilação atrial é uma arritmia extremamente comum em números, né? Que tem como principal complicação o AVC isquêmico, né? Que as pessoas chamam popularmente de derrame, por origem cardíaca, né? A ablação é o tratamento do ponto de vista elétrico com o melhor resultado na recorrência, ou seja, para evitar a recorrência, né? A fibrilação atrial ainda não tem cura, mas tem tratamento. E aí as tecnologias de procedimento, ou de material hospitalar, vêm agregando o melhor resultado no tempo livre de doença, né? Se a gente submete o paciente a um procedimento mais moderno, mais assertivo, a gente consegue tentar manter esse paciente mais tempo sem arritmia e sem as complicações dela, tanto no músculo cardíaco quanto as complicações como o AVC, que também tem relação direta com o uso de anticoagulantes, não é só a ablação, mas a ablação é o melhor tratamento elétrico no momento para essa arritmia. Perfeito, doutor. Queria saber também qual é a importância de trazer esse conhecimento aqui para Petrópolis. Você, como participante aqui, como você mesmo disse, trabalha no Hospital Santa Teresa, que fica aqui na cidade, fica no BIM. Queria perguntar qual a importância de trazer esses conhecimentos aqui para a cidade. Do ponto de vista filosófico, para mim é muito importante por ser petropolitano. Então, a gente ter na nossa cidade o que tem de mais moderno dentro de uma determinada área, seja ela qual for, é sempre um motivo de orgulho. E poder trazer isso, para mim, é muito importante. Do ponto de vista médico, assim, Petrópolis, principalmente na cardiologia, assim como ortopedia, enfim, a gente há muito tempo tem uma cultura bastante. Opa! Caiu a câmera aqui. Bastante avançada no tratamento e pioneirismo no tratamento das doenças cardíacas, principalmente lá na equipe lá do Santa Teresa, com o Dr. Nélio, que está na coordenação há mais de 20 anos. E a gente, mais ou menos 5 anos, montou um serviço mais estruturado, mais robusto, talvez, de arritmia cardíaca. E a gente vem fazendo ablação. Até essa semana a gente completou 250 procedimentos invasivos em arritmia, né? Essas técnicas mais modernas possibilitam, além do melhor tratamento à população, que o petropolitano não precisa sair da cidade
em busca do que tem de mais tecnologia, né? A gente hoje, sem nenhum medo em afirmar, a gente tem em Petrópolis em arritmia tudo que há de moderno no mundo. Não tem nada que tenha no Brasil que não tem em Petrópolis. E talvez no mundo a gente tenha um material que não chegou ao Brasil ainda por questões regulatórias, assim, mas chegando no Brasil, a questão de ter em Petrópolis é a questão de um mês. O último lançamento foi lançado no Rio em julho, agosto do ano passado. Em novembro a gente já tinha feito 3 procedimentos em Petrópolis. A câmera tá difícil aqui, mas falar no hospital faz parte. Esse trechinho. E Uhum. doutor, eu queria saber também de você como que você enxerga justamente essa questão de só vamos fazer de novo. Doutor, eu também queria saber de você qual é a importância justamente de ter essa estrutura toda aqui para a cidade, no sentido tópico que você já mesmo comentou, falou sobre essa questão de ter todos esses aparelhos, ter todo esse tratamento aqui na cidade. Queria saber qual é a importância justamente de dar essa estrutura para a população. Considerando que essa arritmia é bastante prevalente, é bastante frequente, com um crescimento no diagnóstico muito grande, a Organização Mundial de Saúde estima que nos próximos 20 anos a gente tenha mais de 60, 70 milhões de casos no mundo. O aumento da incidência em Petrópolis já vai acompanhar isso, né? A gente tem uma população até um pouco mais velha, né, que também é uma população de risco. Então, ter isso em Petrópolis aumenta a chance da pessoa poder se tratar sem precisar se deslocar. Descer serra, ir para o Rio de Janeiro com todos os problemas que tem envolvidos nisso, e aí tendo em Petrópolis estrutura para a gente tratar do jeito que a população precisa, é mais confortável para a pessoa e para a gente que é médico, que desenvolve isso, é motivo de bastante satisfação. E queria saber também, doutor, agora voltando mais na parte do estudo como um geral, não falando especificamente só da importância dos resultados, de trazer esse conhecimento para a cidade, mas eu queria saber como que foi participar dessas diferentes etapas, essa última, como você mesmo falou, do evento nos Estados Unidos, mas como é que foi participar dessas diferentes etapas? Bom, quem me conhece sabe que eu sou um pouco viciado em estudar, né? Eu gosto do que eu estou fazendo. Então, assim, poder participar de um treinamento dentro da área que é o que eu gosto de fazer, e que, assim, até um paciente me perguntou hoje: "Você gosta do que você faz?" Eu falei: "Olha, se eu tivesse que escolher 30 vezes, eu escolheria 31, né?" Hoje eu estou fazendo 12 anos de formado, inclusive. Mas esse treinamento foi bastante importante, principalmente não só por atualizar, que isso é óbvio, mas por conhecer estruturas de outros lugares e dividir opinião, que foi um treinamento muito de fórum meio íntimo, eram poucas pessoas, e a gente podia conversar bastante, dividir opinião e experiência com pessoas do mundo inteiro, dos Estados Unidos, Canadá, na Índia, Chile e mais um outro país que eu agora esqueci. E aí a gente pode compartilhar bastante ideia, dividir casos, mostrar fluxo, e a gente sempre agrega bastante do ponto de vista prático, além do conhecimento teórico que é indiscutível, a necessidade de atualização contínua. E doutor, eu queria saber também justamente sobre essa questão das trocas. Você falou que são pessoas de são profissionais de diversas partes do mundo. Queria saber qual a importância dessas trocas de informação para esse avanço científico. Olha, a ciência hoje em dia é difundida de forma muito uniforme, né? Todo mundo com a internet, enfim, todo mundo tem acesso à atualização de forma muito rápida. Mas a interação entre especialistas, entre profissionais que fazem a mesma coisa, mas vou dar um exemplo fora da medicina, por exemplo. Se a gente pega uma receita de um bolo, de um doce, e a gente junta 5 cozinheiras, elas fazem de forma diferente, que pode ser que conversando elas adequem e modifiquem detalhes naquele jeito de fazer que torne aquilo melhor, ou mais efetivo, ou mais barato, enfim. Na medicina é a mesma coisa, a gente está falando de cirurgias que são desenvolvidas de forma teoricamente uniforme, para ser feita igual, mas a pessoa é diferente entre si. Eu sou diferente de você, que somos diferentes de quem está assistindo, e teoricamente não pode ser a mesma cirurgia. A gente tem que adequar ao paciente, ao hospital, à realidade econômica do país, com material, enfim. Então, você dividir opinião, além de você aprender como as pessoas estão fazendo a mesma coisa, vamos dizer assim, que você, né, pode ter nuances diferentes, você consegue adequar para a realidade e aprender. A gente costuma brincar assim: "Ah, você vai para um endereço com um GPS, né, usando o celular, por exemplo. A primeira vez você tem alguma dificuldade, a segunda você tem dificuldade, a terceira você já vai, na quarta você sabe onde tem buraco na rua".
Você sabe como vai desviar sem se expor a risco, como chegar mais rápido, enfim. Para uma cirurgia acaba sendo muito parecido. A gente acaba fazendo a mesma coisa na fibrilação atrial, mas como fazer isso? Aí você pega uma dificuldade diferente, uma anatomia diferente no paciente, enfim. E a gente consegue adequar para oferecer o mesmo resultado final, mas com caminhos assim, discretamente diferentes que só a experiência vai possibilitar. Se eu tivesse que fazer isso sozinho, que é impossível, mas eu demoraria 5 vezes mais tempo para ter a experiência que eu tenho dividindo com pessoas que fazem mais do que eu e aprendendo e acompanhando. A gente pode até destacar que essas trocas de informação, essas trocas de experiência são essenciais, é claro, nesse tópico da fibrilação arterial, falando sobre esse tópico específico, mas também para toda a área da saúde, não é mesmo? É muito importante a gente ter essas trocas de informação em todos os tópicos da área da saúde e não só da saúde, como você mesmo disse. Sem dúvida, a discussão entre especialistas, entre profissionais, com o usuário, a gente pode também eu acho que o paciente é peça fundamental nisso, até para compartilhar a experiência, tem 3 tecnologias diferentes. Se você conversar com o paciente eu tenho uma paciente que curiosamente participou por 3 vezes e usou 3 materiais diferentes. Ela sabe qual que foi mais confortável pós-operatório, o que que ela sentiu diferente de um para o outro, e a gente consegue adequar. Se eu sei como é que os 3 são, eu sei o resultado que eu posso ter com os 3, eu sei qual é a dificuldade que eu tenho com os 3, eu consigo tentar escolher qual deles eu vou usar para um paciente específico. Ah, esse aqui é mais frágil do ponto de vista, tá, não pode ficar muito deitado, então tem que ter uma recuperação rápida. Ou esse, por exemplo, eu tenho que usar uma anestesia diferente, então eu tenho que usar uma técnica diferente. E aí a gente consegue aprender nesses eventos, que é muito além do que o manual diz. O manual diz que faz dessa forma, mas nem todo mundo consegue que seja feito assim. Então, como é que eu vou saber se eu nunca tive um paciente? Mas se eu vejo um outro médico que já fez, que hoje em dia consegue compartilhar imagens, a gente consegue, com esses softwares, a gente consegue rever e refazer o caso de forma virtual, como se fosse um videogame, assim. Eu fiz uma cirurgia agora de manhã. Se eu quiser hoje de tarde refazer no computador simulando, eu consigo refazer o trajeto para ver como eu poderia ter feito diferente, ou para treinar como eu posso fazer na próxima, enfim. Então a gente consegue agregar bastante conhecimento. E a gente pode destacar também, aproveitando o gancho, falar que esses avanços na área da saúde, esses avanços na sociedade, trazem muitos ganhos de diferentes maneiras, não é mesmo, doutor? Porque essa questão, justamente de você conseguir, por meio do computador, refazer uma cirurgia, reimaginar, era algo que 10, 15 anos atrás era praticamente inimaginável, não é mesmo? Sem dúvida. Eu lembro na época da faculdade, no meio, talvez em 2009 ou 10, com um professor de anatomia, o professor Marco Aurélio, a gente visitou o LNCC, né, o Laboratório Nacional aí no Quitandinha. E aí conversando com com os doutorandos lá, enfim, eles estavam mostrando técnicas que pareciam coisas de outro planeta, como, eu pegar a tomografia de um paciente, vou jogar no computador a imagem e vou simular a cirurgia naquele meu paciente antes de operar. Isso naquela época parecia maluquice. Eu fiz isso hoje de manhã. Peguei a tomografia de um paciente e simulei o que eu veria na cirurgia depois. E deu uma ajuda bastante razoável. Uma das coisas que eu vi lá nos Estados Unidos é o novo software que pega imagens de ressonância e tomografia e já consegue planejar a forma estrutural, anatomia, enfim. Você consegue imaginar qual catéter vai precisar usar mais ou menos, e com isso diminui 1/3 do tempo do procedimento também, enfim. Então, realmente são tópicos, são em tecnologias novas, softwares novos, que vão trazendo muitos ganhos para a saúde da pessoa, para a saúde da população e, é claro, vão melhorando a saúde da população de diferentes maneiras. É muito bom a gente ver esses avanços, que eram coisas inimagináveis, como você disse, que parecia maluquice, como você disse, que hoje em dia virar o cotidiano, virar algo que algo tão inimaginável virou algo tão comum, não é mesmo? Sem dúvida, assim, a evolução, quando evolução com ciência, né, e quando bem aplicada, a gente tem muito a agregar. A gente não pode usar isso para piorar as coisas. Infelizmente, atualmente, as pessoas têm usado tecnologia para desinformação, né? Isso é um perigo. Mas sabendo usar e usando de forma correta a tecnologia e esses avanços agregam valor para tudo, né? Mas na medicina principalmente, de forma muito mais rápida e a gente consegue atender o paciente de uma forma mais eficaz, mais precoce, mais efetivo. Perfeito, doutor. Tem mais algum tópico que você queira destacar, tanto sobre esse evento que aconteceu nos Estados Unidos, sobre esses tratamentos que são realizados
tanto aqui no Brasil, quanto em Petrópolis, quanto em todo o mundo, ou até mesmo sobre a cardiologia e a medicina no geral? Eu acho que, assim, focando na nossa cidade, né, para não ficar muito amplo, eu acho que, pelo menos em cardiologia, a gente tem bastante. Não vou falar de arritmia, porque parece que eu estou falando de mim, mas falando de cardiologia no geral, a gente consegue oferecer à população petropolitana de tudo que há de mais moderno, principalmente do ponto de vista de convênios e particular, né? Pelo SUS, a gente tem alguma dificuldade, não em Petrópolis exclusivamente, mas a nível nacional para acesso a algumas coisas, por questões de saúde pública e financeiras que não cabe discutir aqui, não é esse o intuito, né? Mas hoje, por exemplo, Petrópolis é capaz de oferecer em cardiologia todos os tratamentos possíveis e tecnologias possíveis, assim, seja de válvula, de stents, enfim, a gente não tem nada que possa precisar ser feito em cardiologia que Petrópolis, aí eu falo principalmente de Santa Teresa que eu tô lá, mas eu acredito que o SMH tem bastante chance de fazer isso também. A Santa Teresa com certeza a gente consegue oferecer qualquer coisa em cardiologia que o paciente precise, sem o paciente precisar se deslocar da cidade, por exemplo. Tópico realmente muito importante ser destacado, essa estrutura na saúde da cidade, essa estrutura que as pessoas não precisam sair de Petrópolis para conseguir ter esse acesso. Vou agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, foi um ótimo bate-papo, uma conversa muito importante e tópicos que realmente precisam ser destacados sobre a nossa saúde. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E aí, precisando, tendo qualquer tema, a gente puder discutir, pode contar comigo sempre, é um prazer. Parabéns pelo trabalho de vocês. Perfeito, doutor, muito obrigado. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima!